Capítulo 4. Os dias se passavam e Judas demorava a aparecer com novidades. Àquela altura, planejávamos o ataque a uma tropa que estava para chegar de Roma trazendo um bom carregamento de armas e suprimentos. Tínhamos um informante infiltrado entre os soldados. Era um velho ferreiro que cuidava dos cavalos das centúrias. Estava sempre atento às conversas dos homens para nos relatar qualquer coisa que fosse útil. Estávamos em pleno preparo para o ataque quando Judas apareceu. Dizia estar bem mais próximo do profeta que agora chamava de mestre. Estive conversando com ele sobre o sofrimento do nosso povo, que sofre sob o domínio de Roma. Parece também não concordar, mas tem maneiras estranhas e misteriosas de se pronunciar. Há momentos em que é extremamente tolerante, parecendo pouco se importar com o assunto. Em outros, sempre nos fala que o seu reino está próximo, um reino em que não haverá opressão e estaremos sentados à sua direita. Será que ele tem algum plano para tomar Israel das mãos dos romanos? Por que não revela nem a vocês, que são seus aliados? Perguntou Elão. Não sei se ele tem algum plano, mas pode ser que tenha revelado alguns fatos a outros companheiros mais próximos, como Cefas, o pescador, a quem chama de Pedro. O fato é que vocês terão uma boa oportunidade de estar diante de Jesus em Betânia daqui a 2 dias. Sei que planejam assaltar uma tropa que vai passar por lá, exatamente no mesmo dia. Então poderiam mandar alguns para conversar com ele. Eu os apresentaria com prazer. A proposta era interessante, e Elão destacou alguns homens para ir ao encontro do Galileu. Como sabia que eu não dava muito crédito ao tal profeta, destinou-me ao ataque das tropas. O calor das batalhas sempre me atraía mais do que os diálogos filosóficos. Elão me acompanhou na abordagem da tropa e pediu a Judas que seguisse os que iriam conversar com o profeta. Simão tinha decidido ir também, mas optou por manter-se à distância. Nós nos escondemos entre as escarpas de pedras que margeavam a estrada por onde a tropa passaria. A espera era tensa, pois precisávamos estar preparados para entrar em ação a qualquer instante. Já passava do meio-dia quando vimos os soldados aproximarem-se ao longe. Pareciam cansados, era visível o desgaste em razão da longa jornada sob o sol inclemente. Fizemos absoluto silêncio. Elão estudava o melhor momento para nos lançarmos sobre eles, e nos daria o sinal quando necessário. Aproximaram-se. Permanecemos imóveis em nossos lugares até aqui. Atacar! Gritou Elão. Os cavalos se assustaram com a nossa gritaria e a dificuldade em contê-los era um ponto a nosso favor. Caímos sobre a tropa sem piedade. Não nos interessava deixar um só sobrevivente. Porém, não podíamos subestimá-los. Eram bem treinados e astutos. Embora nosso ataque tivesse sido bem sucedido, alguns do nosso bando saíram gravemente feridos. Apossamo-nos de tudo quanto pudemos, principalmente das armas e escudos. Em seguida, batemos em retirada, levando conosco os feridos. Sofremos 2 baixas nesse dia. Entre os feridos estava Elão. Eu mesmo carreguei em minhas costas mato adentro. Era um homem grande e corpulento e eu já estava exausto quando conseguimos chegar a um esconderijo seguro. Tratamos de fazer curativos necessários e notei que ele não estava nada bem. A febre não demorou a aparecer e aquilo não era um bom sinal. O ferimento que o atingira entre as costelas devia ser mais profundo do que parecia. Passamos a noite em clara vigiando qualquer sinal de que os soldados tivessem nos seguido. Elão tinha piorado muito. A febre fazia delirar e temíamos que ele não escapasse. Providenciei uma padiola para transportá-lo de volta ao nosso esconderijo. Lá chegando, já encontramos Simão e Judas ansiosos por nossa volta. E então, como se saíram? Perguntou Simão. Como esperado, conseguimos boas armas, mas perdemos 2 homens e Elão está muito mal, respondi. Judas se aproximou e sugeriu. Posso trazer o mestre? Ele pode curar Elão num piscar de olhos. Está aí uma boa oportunidade para que eu creia nesse tal profeta. Se ele curar Elão, juro que hei de tornar-me o seu seguidor, ironizei. Nesse momento, Elão abriu os olhos após um longo período de delírios e fez um sinal com a mão para que nos aproximássemos. Inclinei-me sobre ele para ouvir a sua voz já bem fraca. Vá atrás do Galileu. Ao ouvir isso, mandei logo que Judas fosse buscá-lo,
Mas Elão me puxou pela roupa e disse: Não para mim, para você. Tome conta. Estas foram suas últimas palavras. Lamentamos a perda de Elão e tratamos de sepultá-lo ali mesmo no dia seguinte, num daqueles sepulcros desconhecidos. Só depois disso é que me lembrei de perguntar sobre o encontro com o profeta. Alguns dos nossos homens pareciam deslumbrados com as palavras dele. Algo de realmente estranho acontecia com aquele homem. Mantendo ainda certa desconfiança, ouvi o relato de Simão. Estava lá o homem a quem ele ressuscitou após estar morto por 4 dias. Chamava-se Lázaro. Parece muito bem de saúde e pude conversar pessoalmente com ele. Afirma que estava morto e retornou à vida depois de ouvir a voz do mestre que o chamava. Antes disso, não se recorda de nada. Suas irmãs, Marta e Maria, estavam desesperadas com a perda do irmão e mandaram buscar o profeta Jesus. Chamou-me a atenção o nome Galel. Chama-se Jesus? Perguntou. Sim, respondeu Judas. Você o conhece? Não, por acaso também é o meu nome. Judas percebia a ironia das minhas palavras e limitou-se a me lançar um de seus mais frios olhares de desdém. Simão continuou a falar. Lázaro tem incomodado muitos aos sacerdotes. Dizem que muita gente passou a seguir Jesus depois de vê-lo vivo novamente. Dizem até que tem um plano de matar os dois. O poder de convencimento deste Jesus é realmente impressionante. Maria, a irmã de Lázaro, tomou uma libra do mais puro bálsamo para ungir os pés do mestre, e depois os enxugou com seus longos cabelos. Achei uma atitude extravagante. O valor gasto com aquele bálsamo poderia ter sido usado com os pobres. Mas sabe o que o mestre me respondeu? Deixem que guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu nem sempre estarei, contou Judas. O que ele quis dizer com isso? Perguntei. Nem sempre entendemos o que ele diz, Barrabás, mas algo me faz confiar totalmente nele. Já estava impaciente demais com a insistência de Judas a respeito de Jesus. Sinceramente, não vejo como esse homem possa nos ajudar. Ele pode mesmo ser um grande profeta, mas nossa luta não é religiosa, Judas. Ele não tem nada a ver com o que queremos. É uma perda de tempo acharmos que ele se aliará a nós. Não vejo nele pretensões políticas. Por mim, esse assunto está encerrado. Dizendo isso, dei as costas a Judas, disposto a não mais tratar nesses assuntos que envolvessem Jesus. Depois desse episódio, tornei-me o líder dos zelotes. Os próprios homens me tomaram como sucessor de Elão na liderança, coisa que aceitei com prazer. Agora era necessário que planejássemos um golpe mais radical sobre os romanos. Eu tinha a ideia de um sequestro. Poderíamos sequestrar um dos poderosos de Roma, como o governador Pilatos. Em troca, pediríamos a retirada total dos romanos do nosso território. Minha dúvida era se César se importaria com a vida de seu governador. E não era de se estranhar que o sacrificasse para manter o poder e não correr risco de ficar desacreditado diante do povo. Era preciso pensar com cuidado. Enquanto eu articulava minhas novas investidas, o incansável Judas voltou a me procurar com uma nova proposta. Estava por acontecer a mudança mais radical da minha vida, e a mais importante também.